Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje, com um convidado muito especial, José Naum Mesquita. Ele é terapeuta ocupacional, mestre em saúde pública, já foi presidente da Associação Brasileira de Terapeuta Ocupacional, já ocupou vários cargos importantes no nosso Brasil e hoje está aqui em Sala de Opinião. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade e uma satisfação debater com vocês nesse diálogo sobre a terapia ocupacional. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua ocupação, dos cargos que o senhor ocupou em nosso Brasil, já foi presidente da Associação Brasileira de Terapeuta Ocupacional, isso tudo são muito importantes e gostaria que o senhor relatasse um pouquinho sobre a sua carreira profissional. De fato, tenho já uma certa trajetória na terapia ocupacional. Eu graduei na Universidade de Fortaleza, no Ceará, quando ainda haviam poucos cursos disponíveis no país, né? Inclusive, é uma grande satisfação saber que existe já o acesso da população do estado de Rondônia ao curso aqui nessa universidade, na Finca. Eu já fui presidente da Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais por 2 gestões. Também já representei o Brasil na Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais de 2007 a 2015, o que me permitiu integrar vários grupos de trabalho da Organização Mundial de Saúde e outras organizações do Sistema Nações Unidas, né, interagindo com diversos outros profissionais do mundo em diferentes formações. Também já fui consultor do Ministério da Saúde, o que me levou a ser um dos colaboradores da implementação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, que é a política nacional vigente hoje no SUS para o cuidado dessa população, né? Seja a deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. E hoje eu ocupo a gestão do Serviço de Saúde e Qualidade de Vida no INSS, que na região Norte e Centro-Oeste, né, das equipes da região Norte e Centro-Oeste, que é a maior autarquia federal brasileira, ainda com a maior capilaridade e que possui um importante papel para a sociedade. Professor, qual o motivo da sua visita ao estado de Rondônia? Eu vim aqui pelo INSS justamente para conhecer a gerência executiva que está instalada em Porto Velho e é responsável pelos serviços da Previdência Social em todos os municípios do estado. A minha proposta é implantar o serviço de saúde e qualidade de vida para os servidores do INSS, para que eles estejam bem para cuidar da população. Não tem como, né? Cuidar bem se não é bem cuidado, né? Exatamente. E essa é a proposta do INSS? A proposta de todo o governo federal. Na verdade, ele foi orientado pelo Ministério do Planejamento a todos os órgãos públicos federais que implementem essas ações de saúde e qualidade de vida com seus servidores. Poucos
conseguiram já iniciar essas atividades, ordenadas desde 2009, e o INSS está sendo pioneiro nesse processo de promover essa ação até os servidores da ponta, aqueles que realizam atendimento direto com a população. E qual a sua visão do nosso estado de Rondônia? É a primeira vez que o senhor vem aqui em Rondônia, e qual a sua visão? É a segunda vez que eu venho no estado, mas a primeira vez pelo INSS. Anteriormente eu vim pelo Ministério da Saúde, quando ainda prestava serviços de consultoria a esse órgão, né, o Ministério. Eu aprendi um pouco mais sobre o estado, estou saindo com uma excelente imagem no sentido da equipe super favorável, no sentido de trabalhar em conjunto, mesmo com as limitações do número de pessoal, trabalharam de forma excelente comigo. Então, nem sempre nós temos esse resultado ao final de um projeto, né, de um trabalho. E aqui nós temos condições de fazer tudo, né? Eu acho que o Rondônia é um estado novo, sem muitos vícios, e tudo para ser feito, apesar de ter um avanço muito grande nesses últimos anos. De fato, todo estado, né, todo local onde você ainda tem muito a desenvolver, você está no campo do potencial. E é a oportunidade de fazer certo, observando e aprendendo com certas situações que já foram vivenciadas e entendidas como não ideais em outros estados brasileiros e trilhar um caminho mais rápido, né, mais assertivo. O senhor é terapeuta ocupacional, exerceu sua atividade como terapeuta ocupacional? Exerci, já desde que saí da graduação, fui direto ao mercado de trabalho, fui selecionado tanto em alguns serviços na época de saúde mental, foi meu primeiro campo de trabalho. Coordenei um serviço que era um hospital-dia, tinha um hospital psiquiátrico privado, e coordenava uma ação que promovia o acolhimento de pessoas daquela época onde se morava nos hospitais psiquiátricos, que tiveram a sua desvinculação dos laços familiares e sociais. Então, essa segunda instituição atuava no auxílio dessas pessoas a reintegrar a sociedade. E qual é a sua visão? Como que o senhor vê o papel do terapeuta ocupacional dentro da nossa sociedade? É uma profissão bastante intrigante. Ela tem como objeto trabalhar com o desempenho do ser humano em tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Das atividades mais simples e cotidianas do interior do seu lar, as atividades laborais, as atividades técnicas, de lazer, esporte. Então, é bastante desafiadora, porque é do campo da criatividade. O terapeuta ocupacional, enquanto profissional, é sua própria maior tecnologia. Ele depende muito pouco de instrumentos para realizar suas ações. Ele principalmente vai necessitar da compreensão da história de vida do outro para direcionar suas ações, suas intervenções. É uma profissão nova, né? Uma profissão nova, e que aos poucos vai ganhando um espaço dentro das equipes multidisciplinar. Isso é muito importante, porque o terapeuta tem um papel primordial dentro dessa equipe. De fato, no mundo nós acabamos de completar 100 anos, né? O centenário da terapia ocupacional ocorreu em 2017. No Brasil, mesmo tendo sido regulamentada em 69, sim, ainda é uma profissão bastante jovem, né? Tem ganhado bastante espaço entre as políticas públicas, é componente das equipes multiprofissionais em diversos serviços já estabelecidos como obrigatório a presença do terapeuta ocupacional, e estamos construindo nossa relação com a sociedade. É uma profissão que não vai demorar muito para ganhar um espaço muito maior. Nós sabemos que ainda os governos estaduais, municipais, não têm como uma profissão oficial dentro da equipe, mas por falta de profissional, né, principalmente na nossa região. Mas hoje se observa que essas equipes vão ganhando mais terapeuta ocupacional, existem novas escolas de terapia ocupacional, estamos formando mais terapeuta ocupacional no Brasil. Isso significa um avanço muito grande, né? Necessitamos para o país, porque a demanda dos serviços públicos, né, vamos contar primeiramente naquilo que nós podemos mensurar. A demanda dos serviços públicos
ela é maior do que a capacidade hoje do país de prover profissionais no mercado. Então essa conta ainda está negativa, ou seja, significa que o mercado de trabalho para o terapeuta ocupacional é mais farto do que em outras profissões no momento atual. E qual o perfil desse profissional? Como que o senhor analisa o perfil desse profissional? Do estudante que deseja agregar? Que agrega ao curso. Bem, normalmente pessoas que têm a disponibilidade e a possibilidade, o desejo de trabalhar com outros, de dialogar com outros, de compreender os seus contextos de vida, mas auxiliá-los na prática a transitar de uma situação, de uma limitação, de uma impossibilidade para o possível. Né? Mais sensíveis, mais humanos, né? Com a sensibilidade da escuta, com um potencial criativo, né? Que seja proativo nas suas atitudes, né? Tome iniciativa a executar ações, não espere sempre que algo lhe seja dado pronto. Uma das coisas mais importantes em que todos nós profissionais da área de saúde temos que ter como base é saber ouvir. Né? E muitas vezes esse mundo louco, esse mundo da tecnologia não permite que o paciente possa fazer as suas colocações como deviam. E nós, muitas vezes, recuamos nesse processo. Isso é muito grave, né? A escuta qualificada é chave para tudo. Às vezes nós criamos a demanda do outro porque não o ouvimos adequadamente, né? Para compreender o contexto, inclusive as mensagens silenciosas que são passadas. Nem sempre a pessoa chega com tanta liberdade para o profissional, para numa primeira consulta já de fato expor sua vida em determinadas situações. É um nível de confiança que se constrói, né, com qualquer profissional. Então, às vezes nós temos inclusive que ter essa sensibilidade, como o senhor colocou, qualquer profissional de saúde, de perceber quando ainda a pessoa está aos poucos acrescentando os detalhes que são necessários para o devido encaminhamento, a devida construção do caso e das formas de tratar. O avanço tecnológico, ele fez com que nós, indivíduos, pessoas, nos distanciamos um pouco do paciente? Eu acredito que não só do paciente, como da sociedade, né? Entre nossas famílias, entre nossos amigos e também do paciente. A tecnologia tem muitas vantagens, tem muitas oportunidades, mas acredito que a gente vai desenvolver ainda um pouco mais de disciplina do como utilizá-la de melhor forma. No momento atual, que ela ainda está naquela euforia do novo, da absorção, e nós nos doamos demais, gera um desequilíbrio. Né? Um desequilíbrio entre os papéis ocupacionais, entre a distribuição e gestão do nosso tempo. Às vezes passamos mais tempo no celular do que no diálogo com a família e às vezes priorizamos mais os resultados dessas informações tecnológicas, por exemplo, exames de imagem clínicos, do que de fato ouvir, né, o relato de um paciente, de uma pessoa que chega até nós solicitando algum tipo de auxílio, de ajuda. E às vezes está nesse relato, está nessa queixa do paciente, né? A informação é elementar. Elementar, para você conseguir chegar ao diagnóstico e chegar e ter como base o tratamento desse paciente. Né? A conduta terapêutica mais assertiva. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior.
e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com um Sala de Opinião, aqui com José Naum. Ele é terapeuta ocupacional, mestre em Ciência da Saúde. E, professor, quais são as políticas públicas que o terapeuta ocupacional está inserido? O terapeuta ocupacional iniciou a sua história no Brasil como profissional da saúde. Foi reconhecido e regulamentado pelo Ministério da Saúde como tal. E no processo de amadurecimento e desenvolvimento de todas as profissões, assim também a terapia ocupacional foi abraçando e respondendo às demandas da sociedade, se aprimorando na oferta de serviços para o Sistema Único de Assistência Social. No Judiciário, teve um protagonismo muito grande, principalmente no sistema penitenciário, e hoje também preconizado, principalmente depois da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, como parte das equipes multiprofissionais que têm que assessorar as varas de família, no sentido de prover maiores elementos ao judiciário nas suas decisões. De um idoso que tem a sua capacidade limitada no sentido de verbalizar, de determinar sua autonomia, de um menor de idade, de uma pessoa vítima de violência em alguma situação. Então, a profissão tem amadurecido nesses campos. Saúde, assistência social, judiciário, educação, tanto para as crianças que têm algum tipo de deficiência no sistema educacional, como também para a superdotação, principalmente no fornecimento de tecnologias assistivas que vão assessorar essa criança a ter o seu processo de aprendizagem o mais otimizado possível. Nós temos um número de terapeuta ocupacional compatível com a nossa população? Não, muito ínfimo. Temos hoje um pouquinho mais de 14 mil profissionais no país. Considerando que nós temos 207 milhões de habitantes e a Organização Mundial de Saúde considera que o mínimo adequado em um país é um terapeuta ocupacional para cada 10 mil habitantes, nossa conta está muito negativa. Temos 0,0006 terapeutas ocupacionais. Então, o mercado aberto, completamente. Condições de exercer atividade e ter uma oportunidade imensa no nosso Brasil. Tanto no serviço público, como no serviço privado, como empreendedor, dono da sua própria clínica, consultório, ou como parte de um consórcio, de uma clínica que congrega diversos profissionais, ali já ofertando à sociedade o rápido acesso a diversas especialidades em saúde, e dentro que inclusive consegue atender nessa variedade de políticas públicas e contextos que o profissional pode atuar, a personalidade do indivíduo. Se eu tenho uma característica mais voltada para os contextos sociais, eu posso atuar na política de assistência social. Se eu tenho um desejo maior de atuar na política de saúde, todos os níveis de complexidade da atenção básica, média complexidade e a alta complexidade, que são os serviços hospitalares e de maior assistência ao paciente, todos absorvem o terapeuta ocupacional. O senhor acredita que o número de terapeuta ocupacional no momento, por exemplo, nos estados, apesar que o Jorge já falou que é mínimo, insignificante, mas a nossa população brasileira, ela reconhece o terapeuta ocupacional? Ela sabe quem é o terapeuta ocupacional? Isso varia bastante de estado para estado. Destes 14 mil que eu citei, que são o número total de profissionais no país, um pouquinho mais da metade está no estado de São Paulo. Ou seja, colocando ainda menor o contexto de distribuição do profissional para o restante do território do país. No caso, o Sul e o Sudeste já têm interiorizado
na sociedade o que faz o profissional, onde ele se encontra, onde eu consigo usufruir dos seus serviços e, inclusive, a sociedade já demanda dos gestores quando não existe a oportunização do profissional, porque ele sabe que é obrigatório a existência desse profissional em determinados serviços, como parte dos próprios princípios do SUS. Um deles é o da integralidade, ou seja, o poder público tem que ofertar todos os profissionais necessários que possam contribuir para uma melhoria da sua condição de saúde. Em que situação, por exemplo, o indivíduo que está nos assistindo, ele deve procurar um profissional terapeuta ocupacional? Como eu coloquei, como atuamos em diversas políticas públicas, eu posso colocar que se em sua saúde, de alguma forma, você hoje está vivenciando uma limitação maior das suas capacidades do que você teve no passado, ou se aquelas pessoas que já nascem com alguma limitação, estas podem usufruir bastante dos serviços do terapeuta ocupacional, porque é o profissional que sempre vai atuar na ampliação desse potencial das capacidades da pessoa. Uma pessoa com deficiência física vai trabalhar com o terapeuta ocupacional para ampliar sua capacidade de autonomia, de cuidar da própria vida sem depender de outros, de inserção no mercado de trabalho, de locomoção, com autonomia, né? Sempre eliminando o máximo possível no contexto das pessoas a dependência. Hoje, as faculdades de terapia ocupacional, temos em quase todos os estados ou não? Quase todos. Ainda existem alguns estados que não existe oferta nem em universidades privadas nem públicas. Isso gera um pouco dessa iniquidade no acesso ao profissional, né, por parte da população. Com relação à Federação Mundial de Terapeutas Ocupacional, o senhor já teve contato, o senhor já faz parte. O que faz essa entidade? A Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais, ela aglomera todas as associações nacionais representativas da profissão e, no caso, hoje ela congrega cerca de 98 países membros, ou seja, países em que possuem a profissão de terapia ocupacional, com uma organização política estruturada, representada por uma associação nacional, e esta federação representa os interesses da categoria profissional no mundo junto aos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, Organização Mundial de Saúde, Unicef no contexto da educação e da criança. O senhor conhece várias instituições de ensino de nível superior que formam terapeuta ocupacional. Sim. Eu gostaria que o senhor fizesse, por exemplo, essa abordagem, já que São Paulo é um estado com uma população muito grande, logicamente tem mais terapeuta ocupacional, mas fora de São Paulo, a nossa região ainda é muito pobre em formação de terapeuta ocupacional, mas vem ganhando essa dimensão. No Brasil, a região norte e nordeste, ela já começa a ter um valor maior na formação desses profissionais? É onde nós temos acompanhado um crescimento bastante significativo. No passado, no Nordeste, existiam apenas 3 universidades, faculdades que ofertavam o curso. Hoje, praticamente todos os estados do Nordeste já possuem a graduação em terapia ocupacional. No Norte, nós ainda temos apenas a oferta em 2 estados, Pará e aqui em Rondônia. E isso é bastante insuficiente para a demanda constante e crescente nos demais estados que não possuem a formação. Ou seja, Rondônia e Pará hoje são os principais fornecedores destes recursos humanos para seus próprios estados e os circunvizinhos na região norte. Interessante. As pessoas muitas vezes não valorizam, não têm noção, né, que Rondônia é pioneira na formação de profissionais tão valiosos para a nossa saúde, para compor equipes multidisciplinar, né, de profissionais. E às vezes esquece de valorizar isso, né? Pará e Porto Velho, Rondônia, né, formando profissionais que outros estados não conseguem formar. Verdade. Inclusive, se eu fosse avaliar no sentido do que preconiza a Constituição Federal, quando ela diz que o Estado brasileiro deve se responsabilizar por prover os recursos humanos para os serviços do Sistema Único de Saúde e, no caso,
do próprio estado de Rondônia, onde não é ofertado pelo poder público, mas é ofertado por uma universidade particular, deveria haver uma contrapartida do Estado no sentido deste fomento, porque vocês estão cumprindo uma prerrogativa constitucional da oferta de um recurso humano obrigatório e necessário nos serviços públicos brasileiros. E hoje o Estado, em que para formar esses profissionais, as instituições particulares em que tem a capacidade de formar, tem que pagar muitas vezes os hospitais para esses acadêmicos, esses futuros profissionais poderem se formar. É uma lástima isso, né? O governo, em vez de estimular a formação desses profissionais, estimular as instituições privadas, né, a dar essa educação, ela cobra para poder esses alunos estarem nos hospitais e ajudando a população. É algo assim que merece um capítulo. Muitas vezes ninguém não tem conhecimento do que isso representa em termos de recursos, né, e em termos da importância que é de formar esses profissionais. Verdade. A gente está falando do acesso das pessoas ao cuidado que ela necessita e que pode transformar a sua vida. E pode transformar a sua vida de uma situação hoje que ela acreditava não ter solução e que sim, existe a tecnologia, existe a possibilidade de superação daquela condição de limitação, ela apenas pelo desconhecimento e pela falta do acesso não consegue transformar sua vida. Existem, por exemplo, no Brasil, pessoas com deficiência que infelizmente não tiveram acesso a profissionais que oportunizam tratamentos e estímulos que auxiliam essas pessoas a se desenvolver em termos de potencial e superar a própria limitação e estar em igualdade de condições conosco. A ausência de um profissional como esse significa quase que colocar como obrigatório que essa pessoa vai se desenvolver com um pouco menos de autonomia, vai ter menores oportunidades no estudo, no trabalho, de prover cuidado para si e acaba se tornando dependente do Estado por uma omissão do Estado. É um ciclo vicioso que nós temos que encontrar uma solução. E você aí que está pensando em fazer um curso superior, o terapeuta ocupacional, são poucos profissionais, Rondônia e Pará, são os dois estados da região norte que têm a faculdade, o bacharelado em terapia ocupacional, e você não deveria perder essa oportunidade de ter essa formação. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião e terapeuta ocupacional. A terapia ocupacional é o nosso assunto com José Naum. Ele é terapeuta ocupacional e visita Rondônia e conhecendo as estruturas, escutando e ouvindo e debatendo o assunto, tanto nas faculdades quanto com os profissionais. Professor,
Quais são os projetos que o senhor está vinculado? Hoje eu tenho conduzido essa iniciativa da implementação dos serviços de saúde e qualidade de vida no trabalho dentro das unidades no INSS, no Norte e Centro-Oeste. Então, é um espaço geográfico bastante extenso, né, um pouquinho maior da metade do país, e com a situação do serviço público brasileiro hoje, também um pouquinho mais desafiador no sentido de implementar essas ações. Porém, bastante estimulante quando eu penso na possibilidade dos benefícios que podem ser gerados para os servidores, em termos de desenvolvimento de ciência e conhecimento especializado. Como que o terapeuta ocupacional ele pode agir na saúde do trabalhador? O terapeuta ocupacional, dentro da sua própria história, ele sempre teve uma certa vinculação com o mundo do trabalho, né? No surgimento da profissão, que é promovido ali logo após a Primeira Guerra Mundial, no contexto da Primeira Guerra Mundial, as pessoas retornavam desse processo das batalhas, das lutas, com sequelas. E aquela pessoa antes produtiva, de repente se encontra numa situação impossibilitada de produzir nos contextos regulares, daquela mesma ocupação, trabalho que possuía. Então, como auxiliar esta população, que se tornou bem numerosa, a construir novos caminhos, encontrar novas possibilidades e talentos e desenvolver outras habilidades e competências que lhes permitissem viver com dignidade, prover sustento para si e para suas famílias. Isso é o início da nossa profissão, por volta ali de 1917. Nós, hoje, aprimoramos este processo. O terapeuta ocupacional atua tanto nas empresas privadas, no sentido de prover a vigilância epidemiológica, ações de promoção à saúde, prevenção de agravos àqueles trabalhadores que já se encontram com alguma comorbidade, alguma doença crônica e que vivem aqueles ciclos entre uma crise e outra, seja de dor, seja de um mal-estar, mas que são doenças que têm a sua recorrência. Então, o terapeuta ocupacional ele trabalha nos contextos profissionais, identificando possíveis fontes causadoras de adoecimento, né, e atuando sobre elas para minimizar ou eliminar, né? Também no sentido de identificar e combater barreiras arquitetônicas, porque a acessibilidade ela deve ser provida para todas as pessoas, quando a gente chama de acessibilidade universal. Tenha um trabalhador com deficiência ou não, o ambiente deve ser acessível. Quando não é o trabalhador, será o seu cliente que irá usufruir daquele ambiente com acessibilidade. Então, também é um profissional com expertise e competência no campo da promoção da acessibilidade nos contextos de trabalho. Dentro do INSS, como que esse terapeuta do órgão age? O terapeuta ocupacional no INSS, ele também tem uma história dentro do órgão, é um profissional que o compõe desde os seus primórdios. Majoritariamente, o terapeuta ocupacional, ele atua em dois serviços. Um direcionado para a população assistida, para a população que usufrui dos serviços do INSS, e outro voltado para o servidor. O serviço que é ofertado à população, o terapeuta ocupacional está inserido, em sua maioria, na reabilitação profissional. O que é ela? Reabilitação profissional é um serviço previdenciário determinado como obrigatório por lei a ser ofertado pelo INSS em todas as suas unidades ao trabalhador que se encontra com uma incapacidade, seja ela temporária ou permanente. Ao ser encaminhado esse trabalhador, ele será acompanhado por profissionais, que nós chamamos de profissionais de referência, que vão avaliar o contexto de vida, as habilidades, as competências e os desejos dessa pessoa e construir com ele uma nova trilha de que outra possibilidade há desta pessoa, com saúde, com autonomia, recompor sua história profissional e retornar ao mercado de trabalho. Este é um serviço ofertado à população.
O serviço que é ofertado aos trabalhadores é o que hoje eu me encontro atuando, que é o serviço de saúde e qualidade de vida no trabalho. Ele provê justamente essas ações de acompanhamento do que tem causado o adoecimento e o afastamento de servidores do seu trabalho e, uma vez identificado, atuar sobre esses maiores causadores de adoecimento para que o servidor usufrua de uma maior qualidade de vida e, ao mesmo tempo, possa estar no trabalho bem para assistir com qualidade a população brasileira. E em Rondônia, o senhor está em Rondônia, visitando Rondônia, conhecendo os aspectos, né, bastante interessantes do nosso estado. E como o senhor vê, por exemplo, a atuação do terapeuta ocupacional no nosso estado? Eu acredito que bastante desafiadora e com uma missão bastante significativa. Acho, pelo pouco que eu consegui investigar até agora, que Rondônia está naquele ponto em que existe a determinação da existência do profissional a ser ofertado, né, em termos de serviços à sociedade, porém o Estado e os municípios ainda não conseguiram adequar suas regulamentações para prover esse profissional como é mandatório nas legislações específicas. É lei. Por exemplo, é lei e quando não é lei é dentro das portarias que estabelecem a implementação do serviço e seu pagamento, seu financiamento, né? É condicionado o recebimento dos recursos da União quando transferidos ao Estado e aos municípios, o cumprimento daquelas normas. Então, sim, é obrigatório. Então, o Estado de Rondônia, por exemplo, na Assembleia Legislativa, tem que, enquanto um dever, né, do Poder Legislativo, avaliar se dentro das políticas e serviços já determinados que precisam desse profissional, existe o cargo criado na estrutura, porque às vezes o que impede do concurso público estar sendo realizado com as vagas para esse profissional é porque alguém ainda não percebeu que a política pública determina que ele esteja presente, mas alguém ainda não propôs a criação do cargo na estrutura regimental do Estado dentro daquela política pública. Passa batido. Passa batido e um não encontra o outro. E quem sofre é a população porque continua sem o acesso a esse profissional. Uma das coisas interessantes quando nós fizemos essa proposição de trazer o curso de terapia ocupacional aqui para a Faculdade Finca, muitas pessoas vai fazer isso porque não existe mercado, é uma profissão pouco conhecida, você não vai ter pessoas interessadas no curso. Eu sou psiquiatra, né? E sempre trabalhei no serviço de psiquiatria aqui no estado, desde o início, né? Há muitos anos, desde onde o nosso paciente vivia na cela, né? E depois disso, todo esse processo, né? Hospital São José, hospital de base, psiquiatria de um hospital de base, e a gente sempre via a importância da ocupação do paciente, de trabalhar com esse paciente e ser profissional, então tínhamos que improvisar. Eu acho que essa minha vivência fez com que eu valorizasse cada dia mais o terapeuta ocupacional, a importância dele no contexto, dentro do processo de cura e dentro das equipes multidisciplinar. É difícil. Nós estamos formando, só a primeira faculdade, né? Mas não deixa de ser um grande desafio. Se me perguntassem hoje, fora todo o contexto de que de fato eu me apaixonei pela profissão, mas se me perguntassem hoje, você deseja abraçar uma profissão que já tem uma determinada saturação no mercado, um nível de competitividade altamente acirrado, ou uma profissão que está em pleno desenvolvimento e desabrochar no Brasil? Qual que você vai escolher? Eu vou escolher aquela que vai me oferecer mais oportunidades, um nível de concorrência significativamente menor, porque eu não vou ter que competir com meus colegas para o mercado de trabalho. Hoje, na verdade, o mercado absorve mais do que a gente consegue formar. Inclusive, nos concursos públicos, acaba também repercutindo porque os cargos específicos geram uma concorrência menor. Não significa que necessariamente essa é a motivação, mas é um fator a ser considerado. Existem determinadas profissões que têm o seu mercado já bastante saturado. Isso significa que o profissional tende a receber um pouco menos no seu salário, porque há uma oferta muito grande e as pessoas vão buscar aquele que vai cobrar um pouco menos. Infelizmente,
isso gera às vezes situações de impossibilidade de determinado profissional se manter. Na terapia ocupacional nós não vivenciamos esse processo, porque não há essa saturação do mercado, não existe a competitividade predatória entre os profissionais e cada vez mais o florescimento e a ampliação dos campos de serviço. Se antes falávamos do terapeuta ocupacional apenas inseridos no serviço de saúde, e estes já são vários que podem absorvê-lo, hoje nós falamos de toda a rede de assistência social, que são os CRAS, os CREAS, o Centro de População de Rua. Falamos dos serviços de educação, não somente dentro da sala de aula, como um profissional coringa que vai auxiliar todos os alunos daquela escola, como também nas salas de recursos multifuncionais, que são aquelas salas que provêm a tecnologia assistiva, que são necessárias ou para o aluno com deficiência, o aluno com alguma dificuldade do aprendizado mesmo que não tenha deficiência, ou o aluno com superdotação, né? E o sistema judiciário, sistema penitenciário e vários outros contextos. Professor, a quem cabe, na realidade, mostrar a importância dessa profissão? Alguém falha nesse processo, nessa cadeia, porque ainda, pela importância da profissão, falta um conhecimento maior do que é o terapeuta ocupacional junto à sociedade. Então, eu acredito que há uma falha nessa cadeia e eu confesso que eu não sei dizer onde que é essa falha. Todas as profissões, elas passaram por este processo de permitir que a sociedade compreenda o seu papel fundamental e, a partir dali, interiorizar o hábito de recorrer a ela. Foi assim com a psicologia, que venceu aquele paradigma inicial onde as pessoas anteriormente tinham um certo preconceito ao considerar ir a um psicólogo ou ao saber que alguém ia ao psicólogo, e hoje é um ato absolutamente natural e saudável você contar com a cooperação de um profissional psicólogo na manutenção da sua saúde social e psíquica. Foi um fato vivenciado, por exemplo, pela fisioterapia, quando a população ainda não compreendia o que necessariamente esse profissional ofertava a ela. Então, acredito que tem uma parte de responsabilidade do profissional de comunicar à sociedade o que ele tem a ofertar, do serviço do poder público de informar a sociedade onde ele está inserido, para que função e o que a população pode usufruir dele. Existe uma legislação que determina que todo serviço público deve apresentar à população sua carta de serviços. Então, se você chega num serviço público, deve estar ali apresentado tudo o que eu posso demandar deste serviço. Acredito que não necessariamente essa legislação ainda foi implementada nos serviços do SUS. Se eu chego numa unidade básica de saúde, eu posso estar equivocado agora, mas eu acredito que não há, por exemplo, ali apresentado todos os profissionais que estão presentes e o que eu posso usufruir em termos de serviço para que eu, enquanto cidadão, tenha pleno conhecimento do que eu posso demandar ali ou não. E o que está em outro nível, o nível de orientação da nossa mobilidade dentro de um serviço ou outro, quais são as portas de entrada para usufruir desses serviços. Eu acho que ainda há um processo de evolução nessa comunicação, que já foi bastante aprimorado, mas acho que ainda pode se desenvolver um pouco mais, do serviço público, comunicar à sociedade o que, por exemplo, um cidadão pode usufruir em termos de serviços no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço de saúde mental à população. E lá existem profissionais psicólogos, assistentes sociais, médicos psiquiatras e também o terapeuta ocupacional. Porém, se eu, enquanto cidadão, não tenho conhecimento disso, como eu vou usufruir do benefício que ele pode me proporcionar? Falta esclarecer. Falta esclarecer. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos.
Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião, com o terapeuta ocupacional José Naum. E ele visita o estado e faz uma abordagem sobre a terapia ocupacional e a importância desse profissional dentro do contexto hospitalar e das equipes multidisciplinar. Professor, em termos de mercado, nós sabemos que existe poucos profissionais ainda no mercado e existe um espaço muito grande para ser ocupado pelos terapeutas ocupacional. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse aspecto. Bem, posso colocar que em cada segmento de atuação hoje existem papéis fundamentais que, de fato, se não executados pelo terapeuta ocupacional, significa a não completude ou não alcance do resultado melhor que pode ser ofertado à população. Um cirurgião de mão, né, que quando você sofre algum tipo de acidente ou lesão que fere a sua mão, que limita o seu movimento e você tem que passar por esse processo de cirurgia, é indispensável para uma atuação em conjunto com um cirurgião de mão, um terapeuta ocupacional. Porque a mão é um dos principais segmentos do nosso corpo que nós utilizamos para a realização de atividades de lazer, trabalho, alimentação, autocuidado. Se sua mão para, você de fato tem um grande impacto na sua autonomia, na sua independência, na sua capacidade de quase tudo. E este processo de reabilitação da mão é realizado pelo terapeuta ocupacional junto com o cirurgião de mão e inicia imediatamente na avaliação do paciente, né? Normalmente eles avaliam em conjunto, planejam um procedimento cirúrgico realizado pelo cirurgião médico e a reabilitação começa imediatamente após a cirurgia, tanto a partir da confecção de uma órtese, que são aqueles aparelhos que nós acoplamos a um determinado segmento do corpo para posicionar de forma adequada, iniciar o processo de recuperação desse membro e a partir dali, quando ele recupera da cirurgia, o treinamento para a reaquisição de todas as funções para você realizar tudo, para você retornar. E muitas vezes com poucos atos para restabelecer esse movimento, você consegue que aquele profissional volte ao trabalho, que volte às suas atividades. Isso, na realidade, é algo fantástico, né? E se você, por exemplo, não tem a oferta desse serviço em Rondônia, qualquer cidadão que tem uma lesão, por exemplo, de membro superior, ele vai ficar ou então com a sequela, por não ter tido a oferta desse serviço aqui, ou ele vai ter que se deslocar a outro estado. Significa um ônus muito maior, ou para o cidadão, ou para o estado que tem que se responsabilizar pelo atendimento fora do domicílio, como nós chamamos, e que o SUS, sim, tem que pagar quando ele não é capaz de prover aquele determinado serviço na localidade de residência do cidadão.
mas se nós considerarmos o tamanho da população do estado de Rondônia e a inexistência de determinados serviços aqui, é inviável ao Estado prover o deslocamento de toda a população para usufruir dos serviços em outras localidades. Não seria mais barato, de fato, o Estado implementar os serviços aqui na localidade, né, dentro da comunidade, em municípios-chave que provessem o acesso mais facilitado dessa população? Nós conversamos sobre a legislação e falávamos a minha preocupação, por exemplo, a minha observação com relação à não observância das legislações e das leis em que determinam, né, a inserção desse profissional nas equipes multidisciplinares. E muitas vezes o Estado, o município, eles não estão muito preocupados, ele deixa passar isso. É algo extremamente triste, né, e grave, né? Até acredito que existe um certo comprometimento dos secretários municipais e estaduais de saúde, mas pelo próprio volume de serviços que existem e que são ofertados no seu município, às vezes pode passar batido na atenção do secretário alguns detalhes, mas é imperativo que ele atente a todas as normativas que determinam quais são as equipes de referência desses serviços. Por quê? A legislação, né, desde a Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS, e logo em seguida a Lei 8.142, ela determina que, por acaso, se um serviço é pactuado, ele é implementado no serviço, mas você não cumpre os critérios determinados para a existência daquele serviço e o recebimento do recurso federal, num primeiro momento existe o corte do recurso e a comunicação àquele município para que corrija a situação. Uma vez corrigido, é retornado o fornecimento do financiamento, né, contínuo da União para o Estado ou município. Caso a situação seja um pouco mais grave e existe uma recorrência nas omissões e o não cumprimento das obrigações previstas nas resoluções do Ministério da Saúde com relação à composição das equipes, os espaços obrigatórios da oferta de determinados serviços, isso pode gerar inclusive a intervenção do Ministério sobre os serviços naquele estado, para que o próprio Ministério tome as providências necessárias para a correção daquela situação. Outra coisa importante é que o senhor foi consultor do Ministério da Saúde, né? Dentro dessa consultoria, o senhor, na realidade, que serviço prestava ao Ministério? A consultoria, à época, ela foi intermediada pela Organização Pan-Americana de Saúde e eu me vinculei prioritariamente ao serviço, à rede de cuidados à pessoa com deficiência, né? Havia a coordenação dentro do Ministério que recebeu a missão de desenhar e implementar uma política de atenção, de assistência completa às necessidades da nossa população com deficiência. Qual era a situação naquele momento em que nós recebemos o convite de trabalhar nesse campo? Havia uma inexistência de serviços a serem ofertados à população, principalmente no norte do país e no nordeste. Havia uma concentração de serviços no centro-oeste e no sul e, majoritariamente, por meio de serviços privados ou organizações não governamentais que conveniavam com o Ministério para ofertar, mas pouco havia de serviço, de fato, público atendendo às necessidades dessa população. Então, foi desenhada uma proposta de uma rede de cuidados, com uma oferta de serviços bastante qualificados e que atendessem integralmente às demandas, às necessidades dessa população, que vivenciava uma situação de ter que passar por diversos equipamentos de saúde, se deslocar com suas dificuldades dentro das cidades e às vezes até de um município para outro para conseguir determinados acessos a serviços, a tratamentos, etc. Então, os centros especializados de reabilitação foram propostos, foi publicada uma portaria em abril de 2014, instituindo a rede, a criação desses serviços, que são os centros especializados em reabilitação, nas modalidades de reabilitação que poderiam ser física, intelectual, auditiva e visual. E eu participei deste processo
do pensamento da rede, da implementação da rede, da aprovação dos serviços e principalmente de auxiliar que, primeiramente, fossem implementados no Norte e no Nordeste, onde havia uma ausência bastante significativa, e aos poucos a gente fosse também implementando no Sul e no Sudeste. Mas dentro do cenário que você tem uma população sem um acesso ao serviço e outra que já tem parcialmente o acesso, claro que você prioriza primeiro atender aquele que não está tendo hoje suas necessidades primárias atendidas. Então, chegando no final desse Sala de Opinião, eu quero aqui agradecer imensamente a oportunidade que nós estamos tendo de poder entrevistá-lo e dizer que foi muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com o senhor, um prazer também dialogar com vocês, né, nossa sociedade. Espero que isso desperte um pouco para que você busque os serviços do terapeuta ocupacional, se identificar que pode se beneficiar deles e inclusive questionar dentro dos serviços públicos da sua cidade, do seu estado, se não há o profissional, será que era obrigatório o fornecimento dele pelo poder público para que você usufrua desses serviços? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer imenso, muito obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.